Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan aí, e hoje estamos aí com fundamentos da automação industrial. Hoje é a nossa aula, segunda aula, né, do dia 30/10 aí, né, de 2024, acabando o mês aí. E temos aí essa parte do curso técnico em eletrônica de automação industrial. Para isso, o professor Alan vai verificar aqui o andamento das atividades dos nossos alunos. Então, até o presente momento, ninguém enviou a atividade. Professor Alan, deixa claro aí, essa atividade termina, essa UC, né? Termina de 28/11, mas não deixe para o último momento você fazer sua atividade. Faça sua atividade, envia para o professor Alan, que eu vou estar aí realizando aí a correção para vocês, ok? Certo? E aí, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui bebidas, nós chamamos parte de agricultura e outros serviços. Elabora e melhora a produção industrial, reduz os erros humanos e permite a realização de tarefas complexas, repetitivas, de forma mais eficiente. Aqui o professor Alan agora vai demonstrar para vocês aí máquinas de alta tecnologia da parte da indústria 4.0 evoluindo para a indústria 5.0. Então, essa aí é uma máquina totalmente automatizada, certo? Onde a gente utiliza CLP, que é o controlador lógico programável, trabalha também com inversor de frequência, que tem a possibilidade de aumentar e diminuir a velocidade do motor elétrico, como foi demonstrado para vocês aí. E no final, trabalha com sistema de soldagem com alta tecnologia. Agora eu vou colocar aqui e demonstrar para vocês a fabricação de picolé, ok? Agora eu vou demonstrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a parte de uma indústria com fabricação de celulose, ok? Certo? Onde aí nós temos a parte supervisória, que vai ser demonstrado, parte de CLP, parte de inversor de frequência, parte de hidráulica, eletrohidráulica e eletropneumática. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade.
O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação, e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições. Acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade, a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo, na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de engenharia, de mestrado, alguma coisa assim. Então, acho que foi questão assim, do tempo que eu ia levar para terminar o curso. Vamos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster. Já lá na infância. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico.
Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Aqui então, dando continuidade aí, ó. Professor Alan agora explica aí a atividade 1. Na atividade 1, o seu desafio será programar um CLP. O CLP é um controlador lógico programável, conhecido também como PLC, que é utilizado aí para acionamento da estufa com base nos seguintes princípios de funcionamento, onde nós temos que seguir essa legenda, onde o reservatório inicia com o nível mínimo de água, tá? Que é o nível mínimo de água. Pessoal, lá ampliar para vocês, ó. Nível mínimo de água. Quando atingir o nível máximo, a sinalização será acionada. Então tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá bem aí? Sinalização do nível máximo. O professor Alan montou o supervisório aqui para vocês, tá vendo? E aí, após essa etapa, as resistências para o aquecimento da estufa são acionadas. Então tá aqui, ó. Banco de resistências, né? Onde vai ser acionado para aquecer o líquido aqui. Quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. Certo? Então, nós temos aqui, ó, sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo, sensor de temperatura, reservatório, sinalização aqui, tá vendo? Aqui é a bomba, né, que vai pegar aqui o líquido aqui, joga lá em cima, certo? E aqui é a válvula de escoamento quando tiver tudo prontinho. E aí, para o desenvolvimento aí do programa, do nível de um tanque, nós utilizamos aí uma linguagem bastante utilizada chamada linguagem ladder. Essa linguagem ladder, na tradução para o português, seria o quê? Degraus, escada. E aí é o que se aproxima mais com comandos elétricos, onde nós temos contatos NA, que são contatos normalmente abertos, e temos contato NF, que é normalmente fechado, e temos a bobina do nosso sistema, né, de programação automatizado. Pessoal, nesse sistema de programação ladder, nós chamamos de input e output. Input é entrada e output é saída. O professor Alan colocou uma demonstração aqui explicando a atividade. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, I.000, que é o sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo, I.0.1, a memória da chave sedetora. Nós temos aqui a bomba, que é o nosso motor, né? Que é a bomba d'água, né? Calma. Temos um contato de selo aqui, ó. Temos aqui a parte do acionamento do motor, memória e a parte de saída aqui, que é feito o acionamento. Então, essa parte de programação, nós utilizamos o controle de nível de um tanque de linguagem ladder. E aí o professor Alan fez um supervisório aqui, lá na aula prática com os alunos. Eles desenvolveram a prática, fizeram a ligação do CLP, fizeram a ligação dos contatores, fizeram a ligação do motor com a bomba d'água, né? E montaram o supervisório. O supervisório, o que é, pessoal? O supervisório, a gente faz uma simulação do funcionamento da sua máquina e dispositivo que está sendo acionado.
ok? Então, vou mostrar aqui a simulação para vocês. Ó. Então, esse aí que o professor Holanda demonstrou é uma simulação aí no supervisório. E aqui é a prática que os alunos desenvolveram. Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui, fazendo a programação. Coloca o contato fechado aí embaixo. Aí, fechado. Q1. O Inter está colocando o intertravamento. Agora eu vou fazer o download. Está passando para o CLP. Fazendo o download. Download com sucesso. O grupo aqui é chamado Ampere. Ok? Agora faça a supervisão do seu software. Fez a supervisão, agora vai fazer o acionamento no hardware. Vai lá. Fez o acionamento, verificando aqui no supervisório. Acionamento correto. Aí, acionou lá. Aí o contato lá abriu lá em cima, de intertravamento. Agora pressiona o B0. Imagina no caso do verificando aí, ó. Parou o motor. Espera parar o motor, né? Quando essa empresa faz o levantamento, motor parou. E agora, sentido anti-horário. Acionou no hardware. O supervisor do CLP. Pressiona aí para desligar. Ó. E aqui, pessoal, a outra aula prática aí com o CLP, os alunos fizeram a montagem aí, ó. Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui, fazendo a programação. Coloca o contato fechado aí embaixo. Aí, fechado. Q1. O Inter está colocando o intertravamento. Agora eu vou fazer o download. Está passando para o CLP. Fazendo o download. Download com sucesso. O grupo aqui é chamado Ampere. Ok? Agora eu faço a supervisão do seu software. Fez a supervisão, agora vai fazer o acionamento no hardware. Vai lá. Fez o acionamento, verificando aqui no supervisório. Acionamento correto. Aí acionou lá. Aí o contato lá abriu lá em cima, de intertravamento. Agora pressiona B0. Verificando aí, ó. Parou o motor. Espera parar o motor, né? Motor parou. E agora, sentido anti-horário. Acionou no hardware. O supervisor do CLP. Pressiona aí para desligar. É assim, tarefa concluída. Então, pessoal, dando continuidade aqui para vocês, agora tá demonstrando para vocês aqui, ó, a parte aqui, prática aqui, o pessoal iniciando, ó, a montagem, né? Aí, professor,
Faz a merchandising aí, ó. Bora. E Professor Alain, aula de automação industrial. que isso, hein? Fera das Galáxias. Aí, ó. Aqui, ó, ensinando a galera aí. Siemens. Siemens. Tia Portal, mostra lá. Tia Portal. Agora estão fazendo ligação. A ligação, ali está o Anderson, o Daí. 2 bombas d'água. 2 bombas d'água. Hoje aqui não vai faltar água para a galera, não. 2 bombas d'água. Aí, ó. Vamos chegando, tá aqui, ó, Candango. Ali o executivo, nosso executivo, que tal de menor. Aí, ó, firme. Aí, ó, só a galera, só a equipe aí, ó. Só os fera. Então, aqui explicando a situação de aprendizagem 2. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá tudo certinho. Então, na explicação da situação de aprendizagem 2, é fazer uma seleção da sensor de nível. Sensor de nível, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui, ó, tá pegando o nível aqui, ó. Aqui na fabricação do leite de caixinha, certo? Logo abaixo aqui, nós temos aqui sensor de nível para a água, né? Fabricação da água. Aqui nós temos aqui para sistema de água aqui também, tá passando a enchedora, tá vendo? E aí você pode notar que o nível tá tudo igualzinho, tá vendo? Quando não atinge as características e padrões da fábrica, essa garrafa ela é expulsa da esteira e, no caso, ela pode ser retrabalhada ou vai para o sistema de reciclagem. Próximo aqui nós temos fabricação de suco de laranja, certo? Aqui está o sensor de nível bem próximo aqui. Você vai notar que após passar pelo sensor de nível aqui, ó, nós temos aí todos os processos de produção aqui, ó. Aí vira e mexe, pessoal. Lá na fábrica tem um pessoal que é da qualidade, que eles vão lá, pega 5, 6, 7, 10 frascos desse aí, ó, e verifica se está de acordo com os padrões das normas técnicas atuais vigentes aí, ok? No mercado. Então, esse produto só pode ir para o mercado, né, para o consumidor, caso ele atenda todas as características aí, né, seguindo os padrões da fábrica e os padrões aí vigentes aí que nós temos, ok? Aqui neste caso aqui, fabricação de cerveja, beba com moderação. Nós temos aqui, ó, este caso. Então, essas garrafas aqui não atenderam os requisitos de qualidade aí, né, exigente no mercado. Elas foram expulsas da esteira. Elas podem ser retrabalhadas ou ir para reciclagem. Neste caso aqui, a maioria tudo vai para reciclagem, viu, pessoal? Ok? Né? Geralmente é porque tem sensor de raio-x, e o sensor de raio-x identifica que, ó, geralmente isso aqui acontece direto, que a boca da garrafa aqui, ela tá lascada, sabe? Tá quebrado, tem um pequeno quebradinho. Aí ele não passa não, ele pega e sai. Ele sai, e aí vai nessa parte aqui, né? Depois ele expulsa. E aí ou ela vai para reciclagem ou vai para retrabalho. Neste caso aqui, a maioria tudo vai para reciclagem, ok? Que essas garrafas de vidro direto, elas quebram a pontinha, porque o processo é um atrás do outro, né? E aqui tá um sistema automatizado, né? Que tem a lavagem aqui que é a limpeza geral da garrafa, e depois ela vai para a enchedora, ok? Então, explicando aí essa situação da atividade 2, o motor da esteira é acionado por um botão liga, tá aqui, ó, o professor Alain montou um supervisório aqui para demonstrar para vocês na parte de fundamentos da automação. Então, eu coloquei o botão liga aqui, tá vendo? E aí,
continuando com a montagem aqui, né, do supervisório, e aí que também aciona um cilindro C1 que posiciona uma caixa no final da esteira, né, que é o alimentador automático que a gente chama. Quando a garrafa chegar no sensor S1, aí você vai ver que tem um sensor aqui, ó, sensor de posição S1. Interrompe o funcionamento da esteira durante 10 segundos. Se a gente fala que é tempo, 10 segundos, a gente utiliza o timer. Timer, pessoal, no CLP a gente chama de tom, TOF, por exemplo. A gente utiliza mais do tom. O tom a gente fala que é o timer on delay. O que significa isso? Na tradução para o português, a gente fala que é apenas o tempo. Ou seja, na hora que você energizou ele vai decorrer um tempo e aí vai comutar os contatos. O que está fechado abre e o que está aberto fecha. Ok? Certo? No caso aqui, o tempo vai ser 10 segundos. Tempo necessário para o envasamento da bebida. O sensor S2 é posicionado para a contagem do número de garrafa envasada. Geralmente a gente manda esse sinal para o contador, ok? Esse contador vai indicar aí a quantidade de contagem. Aí dentro do CLP a gente tem esse contador, tá? Para cada garrafa contabilizada, uma sinalização acionada. Aí tá aqui a sinalização. Beleza? Aqui, ó, tá vendo a sinalização? E aqui são as garrafas da esteira, né? Como eu demonstrei para vocês, né? E aqui é o nosso CLP. CLP é o controlador lógico programável. Na parte superior do CLP, nós temos as entradas. E a parte inferior aí, ó, a parte de baixo, nós temos as saídas. Então, eu acabei de explicar para vocês a situação de aprendizagem 1, a situação de aprendizagem 2, e agora vamos para a situação de aprendizagem 3. No caso da situação de aprendizagem 3, solicita aí que faça a lógica de ativação dos sinaleiros que devem respeitar a ordem. Sinal vermelho, verde, amarelo, né? Certo que é um semáforo normal, só que é um semáforo de cruzamento. Como você vê aí, determinado aí na figura logo abaixo que o professor Alan colocou. E aí, também temos o tom, que é o timer on delay. Para o verde, será um tempo de 40 segundos. Para o amarelo, será um tempo de 10 segundos. E para o LED vermelho, será ativado um tempo de 40 segundos. Então, essa aqui é a explicação da atividade 3. Você pode notar aqui que nós temos semáforos aqui, seguindo aí o fluxo correto de veículos. Quando a gente vai trabalhar com o CLP, pessoal, nós temos que fazer uma parte chamada declaração das variáveis. Na declaração da variável, você vai aprender, por exemplo, que nós temos input, que é a entrada, output, que é a saída, e nós temos variáveis chamadas booleana. Então, essa variável booleana, nós temos aqui, por exemplo, semáforo vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo e verde, que é do outro, né? Então, como é um semáforo de esquina, né? Certo? A gente pega e trabalha que essa parte de cruzamento, né? Tem que trabalhar com 2 semáforos. E as saídas que nós vamos utilizar do Q.0 até o Q.5, ok? São 5 saídas. Todas as saídas vão ser booleanas. Não pode esquecer que nós vamos trabalhar com os timer on delay, que são os temporizadores. Neste caso, nós temos aqui o temporizador 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Neste caso, nós temos aqui uma chave liga para iniciar o semáforo, né? Certo? Nós temos aqui a parte de contato fechado, contato aberto, que se utiliza aí na parte da montagem do nosso CLP. Desenvolvendo toda a parte aí teórica, né, na montagem desse semáforo, que é essa daqui que eu demonstrei para vocês,
que é o semáforo de cruzamento, aí nós temos o desenvolvimento na parte prática. Então, na parte prática, por exemplo, nós temos a lâmpada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos nosso CLP aqui, que é o controlador lógico programável. Temos o dispositivo de proteção, que é o disjuntor. Na parte superior do CLP, nós temos aqui as entradas. Na parte inferior, nós temos a saída. Logicamente que no CLP nós temos também a alimentação, pessoal. Essa aqui é a parte da alimentação que a gente utiliza, tá bom? Certo? Então, essas são as saídas que vão fazer o acionamento aqui do nosso semáforo de cruzamento. Você pode notar que aqui está vermelho e aqui está amarelo, tá vendo? Aqui na hora que ficar vermelho, aqui fica verde. Ó. E faz a contagem de tempo, tanto para cá como para cá, ok? Certinho? Que tanto que quando tiver esse controle aqui, você faz tudo na parte de temporização. Ligou o equipamento, pessoal, tá funcionando, isso aí você deixa ligado direto. Não precisa de ir lá, ficar ligando, desligando. Não, só caso dê um defeito, né, na saída ou na entrada ou queimar as lâmpadas, que o profissional vai lá e realiza a manutenção. Não precisa dele ficar lá, liguei, e aí de madrugada eu vou desligar. Não, através do CLP, nós temos a possibilidade de programar, né, a parte de ligação durante toda a semana. E aí você coloca um mês aí para ficar rodando aí essa ligação. Por quê? Porque determinado horário, né, se eu não estou enganado, parece que é a partir das 10, 22 horas, né, tem determinados estados e cidades que já pedem para fazer o acionamento de emergência, que a gente chama. Ou seja, vai ficar piscando a lâmpada amarela. A partir desse momento, o cidadão ele não leva multa, certo? Porque o sistema ele entra em alarme. E aí, a partir das 6 horas da manhã, já começa a voltar a funcionar o funcionamento normal. E esse tempo aí que a gente coloca em cada semáforo, ele não é padrão, ele vai variar de acordo com a via, né, do trânsito. Então, nós temos aí rodovias, ruas preferencial, né, de alta velocidade e assim por diante. Então, de acordo com a via, aqui nós temos a possibilidade aí de trabalhar com um tempo maior ou um tempo menor no desenvolvimento aí da temporização desse sistema aí, ok? Então, neste caso aqui, ó, o professor Alan está demonstrando para vocês essas atividades. Nossa primeira atividade, ó, clicando aqui para vocês, ó, que eu falei para vocês, né? Deixa eu ampliar aqui, ó. Então, é um sistema aí de estufa, né? Ok? Que nós vamos estar trabalhando aí, aqui no final tem a demonstração aí. E a gente vai estar trabalhando tanto que a parte do CLP, que é o controlador lógico programável, com o sistema de tanque, ok? Para o desenvolvimento dessa atividade, vão utilizar o CLP, sensor, resistência e válvulas. Que no nosso caso lá tem a válvula de escoamento, né? Depois que o produto foi aquecido e tudo mais. E aqui na atividade 2, como já foi explicado para vocês, deixa eu ampliar aqui. Nessa atividade 2 está aí, ó, certo? Vamos utilizar aí o CLP, né, certo? Para fazer o quê? Um controle geral aí das garrafas no sentido do nível, ok? Então, nós temos aí, por exemplo, a esteira transportadora, com motor elétrico, cilindro de simples ação, sensores, CLP, o software específico do CLP, computador, software para a programação do CLP e assim sucessivamente. Então, está aqui, ó, após a elaboração do diagrama, no encontro presencial, programamos o CLP seguindo os mesmos princípios de funcionamento apresentados no diagrama elétrico. Ou seja, lá na aula prática, pessoal, vocês vão desenvolver essas atividades. Inclusive, lá na escola lá tem um kit referente à parte de controle de nível
das garrafas. Então, vai fazer uma programação de CLP, depois vai fazer colocar o acionamento com o sensor de nível para verificar o nível, né, da garrafa. Caso essa garrafa aí não atenda os padrões que vocês determinaram, ela vai ser expulsa da esteira e aí vai dar continuidade no processo de produção industrial. Então, lá na prática, vocês vão trabalhar com o desenvolvimento dessa atividade, tá bom? E na nossa terceira atividade aqui, que eu acabei de explicar para vocês, é sobre aí, o nosso sinaleiro. Sinaleiro é o semáforo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, sinaleiro 1, 2, né? Com as cores aí verde, amarelo e vermelho, ok? E aqui tá os tempos que eu falei para vocês, que eu estava apresentando aqui para vocês, que é 40 segundos aí para o verde, 10 segundos para o amarelo e 40 segundos para o vermelho. Não siga isso aqui como padrão, porque isso pode variar, ter uma certa variação de tempo, de acordo aí com a possibilidade da via, né? Ok? Certinho? Então, professor Alan, voltando aqui, ó. Eu expliquei para vocês tanto a atividade 1, como a atividade 2 e a atividade 3, pessoal, certo? Então, expliquei essas 3 atividades para vocês. Não se esqueça, deixa eu mostrar aqui. Apesar dessa UC, que é Fundamentos da Automação, terminado dia 26/7/2024, não deixe para o último momento sem enviar sua atividade. Como nós temos 3 atividades, aí tem que desenvolver programa, temos que pegar e desenvolver no software e tudo mais, tal. Aí o que a gente tem que fazer? Não deixa para o último momento sem enviar todas as atividades junto, de uma vez só. Envia uma atividade, depois outra. Certinho? Aqui não pode esquecer, você clica em situações de aprendizagem. Clicou em situação de aprendizagem, nós temos o envio da primeira atividade, segunda atividade e terceira atividade. Ok? Para a explicação de cada uma que eu demonstrei aqui para vocês, ó, nós temos a situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, né? E a situação de aprendizagem aqui 3, que é para nosso semáforo de cruzamento, né? Que eu falei para vocês. E acompanhando aqui, finalizando aqui a nossa aula de hoje, nós temos aqui também, ó, o nosso conteúdo aí do curso. Você clica aqui em conteúdo, você pode clicar aqui, e ele vai demonstrar aí o nosso conteúdo do curso. Onde nós temos aí a parte de automação, ok? E aí ele vai mostrar passo a passo aí para vocês, ó. Ó a parte de robótica aqui que eu falei para vocês, ó. Então aqui demonstra aí, ó, automação da estufa de aquecimento, né? Então depois vocês podem entrar aqui, dar uma olhada, verificar aí, que pode auxiliar você no desenvolvimento aí das atividades. Então nós temos aqui o botão para ligar e o botão para desligar, tá vendo? Aqui é a automatização da esteira. Aí, ó, botão. Aqui, ó, I é input, tá vendo? E o Q aqui, no caso, é o output. Nós temos aí motor da esteira 1, motor da esteira 2, botão liga, botão desliga. Além desse botão desliga, eu colocaria um botão de emergência também, tá? A maioria das máquinas e equipamentos trabalha com botão de emergência, ok?
Aqui é o sistema de automatização das bebidas, tá vendo? Aqui é os ensaios, né? Beleza, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor Alain, certo? E mandar mensagem para o professor. Agradeço aí a sua presença. Fique com Deus e tenha uma boa sorte. E aí, pessoal, hoje a nossa aula aí, certo, é sobre CLP, que é o controlador lógico programável envolvendo a indústria 4.0. Neste projeto, vamos explorar o desenvolvimento do programa do controlador lógico programável, que é bastante utilizado aí em sistemas de controle de água de um tanque de cozimento, por exemplo. Esse sistema de CLP envolve aí entradas e saídas. Como entradas, nós utilizamos botoeiras, roletes, fim de curso, sensores. E na saída, nós temos atuadores, como cilindros, motores elétricos, compressores, contatores, e assim sucessivamente, ok? E aqui o professor Alan passa um pouco sobre o controlador lógico programável com a indústria 4.0. Esse CLP ele é bastante utilizado em todas as indústrias, certo? Que através dele você utiliza um software, faz um programa e consegue aí, né, nas suas máquinas e equipamentos, trabalhar com avanço, tecnologia, aumento da produção e redução da matéria-prima, ok? Certinho?
Legal, né? Então, nós temos aqui a introdução, né, onde abordaremos aí os conceitos básicos do CLP e sua importância em todo o processo e controle de automação industrial. Aí nós temos o que é o CLP. O CLP, galera, legal, é um controlador lógico programável, parecido com um computador, né? Que são equipamentos que buscam atender todas as necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar de grandes alterações na parte de instalação e manutenções. Os motivos que levam aí um CLP a alcançar um patamar bem elevado são a alta confiabilidade, eficiência do sistema, aumento da produção, redução da perda de matéria-prima e facilidade na manutenção elétrica e mecânica. Aí o professor Alan demonstra para vocês aí uma parte dos controladores lógicos programáveis, onde nós temos aí as IHMs, que são interfaces homem-máquinas, né? Temos aí como exemplo o inversor de frequência, que consegue aumentar a velocidade do motor e reduzir a velocidade do motor. E temos os CLPs fazendo o controle aí, né? De tanto de sinalização como válvulas de controle. Ok? Esse sistema pode ser utilizado na parte alimentícia, parte química, né? Parte de produção aí, né? Em granjas de alta potência, né? Certo? Então, em várias áreas aí da área industrial, falando assim para vocês, ok? Certo? Por exemplo, numa fabricação de leite, nós temos um sistema chamado HT, que é um valor alto de temperatura e depois rebaixa para matar bactérias e micro-organismos. Tudo controlado com o CLP, né, de última tecnologia. Os objetivos do projeto que explicaremos aí inclui otimizar processos de controle de equipamentos e aumentar a eficiência de custo e reduzir os custos, né, na nossa linha de produção. Nós falamos aí que a automação industrial consegue aí verificar um aumento da produção, que aí é um dos grandes objetivos aí do empresário, né? Certo? Redução dos custos, redução da matéria-prima, da perda de matéria-prima, como eu falei para vocês, melhoria da qualidade dos produtos que serão entregues aí na parte final aí, né, da nossa linha de produção, aumento da segurança, flexibilidade na nossa produção industrial. Agora, professor Alan, fala aí um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos de uma malha, né, de água e de um tanque de cozimento da área industrial. Aí o professor Alan vai passar alguns detalhes de funcionamento de todos os equipamentos, como bombas, válvulas, sensores, além dos tanques de cozimento. Então, por exemplo, nós temos aí um controle de nível de caldeira, ok? Se na sua fábrica tem caldeira, então aqui vai uma parte de automação, instrumentação e controle, certo? Que nós utilizamos para caldeira. Então, você imagina que nós temos que entender um pouco do inglês técnico, que é o inglês básico. Por exemplo,
Aqui nós temos um transmissor de nível, ok? Que é o LT, tá em inglês, ok? Então, quando você vê o LT, a gente fala que é um transmissor de nível. Aqui nós temos um sinal de 4 a 20 mA que está sendo utilizado no nosso sistema. A nossa variável que nós objetivamos aí no processo chama-se set point, ok? Então, esse é o valor do set point que nós devemos encontrar. Temos aí uma variável manipulada, né? Certo, né? A variável do processo também que utilizamos aí. E aqui nós temos que converter o sinal de pressão para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. Por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de controle, né, que é um acionador pneumático de 3 a 15 PSI. PSI é a medição aí, né, da pressão, ok? Nós temos PSI e temos bar também, ok? Aí, neste caso aqui, ó, ele está passando de PSI, né, a pressão, para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. E aqui nós temos sistema de água de alimentação, certo? Do nosso sistema de controle de nível da caldeira tipo água tubular. Essa aí é uma foto ilustrativa que o professor Alan demonstra para vocês. E aqui no caso aqui na aula prática com o professor Alan, né, eu demonstro aí para os alunos aí um programa aí envolvendo aí a parte de controle aí de automação industrial envolvendo a indústria 4.0. Então, legal, né? Então, aqui nós temos a aula prática e a aula teórica aí, né, com o professor Alan, ok? E aqui, ó, é uma parte aqui que a gente passa para os alunos, que é para desenvolver aí numa linguagem que nós chamamos de linguagem ladder, que faz tipo, uma assimilação aí, mais próximo do comandos elétricos. Nós temos aí contatos abertos, contatos fechados e bobinas. Então, esse aqui, você imagina que é o nosso sistema estrela triângulo. Se você é da área industrial, de instalação elétrica industrial, agora isso aqui é uma parte de automação de estrela triângulo, só que é com CLP. Essa linguagem que utilizamos chama ladder, que ladder em inglês significa escada. Então aqui é como se fosse aqui degraus, né, que a gente vai utilizando no nosso sistema de automação. Do sistema estrela triângulo, que reduz aí aproximadamente 33% da corrente de partida do motor elétrico aí, nós temos aqui primeiramente aqui entrando o contator 1, contator 3, liga um temporizador, timer on delay, que nós falamos que é apenas um tempo, vai contar um tempo determinado por você de 5 a 10 segundos, vai sair o contator 3 e entrar o contator 2. Você pode notar que entra K1, K3 e o temporizador. Contou o tempo, ele abre aqui e fecha aqui. Fechando aqui, ele vai ligar o K2. Aí vai ficar K1 e K2, que é o sistema triângulo. Então, primeiro entra em estrela, que é 660 volts, e depois passa para triângulo, que no caso do estado de Goiás é 380 volts. Então, esse é o sistema que nós chamamos, que é utilizado aproximadamente na indústria, que é o diagrama ladder, ok?
E aí, dando continuidade aí, ó, nós temos agora outro sistema aí, né, que é uma linguagem que nós chamamos Graph7. Também é o estrela triângulo, só que é em Graph7. Esse Graph7 se trabalha mais com figuras, certo? Então, é um sistema de linguagem aí que não é muito utilizado, mas mesmo assim, você trabalha aí, né, com sistema Graph7. Esse sistema Graph7 aí, você pode ver que a gente vai acionar o sistema estrela primeiro, vai contar um tempo, vai sair o estrela e entrar o triângulo, tá vendo aqui? E quando você quiser desligar, pressiona B0, que ela vai fazer o quê? Vai desligar todo o nosso sistema. Agora, pessoal, mas tem outro local assim que é utilizado, porque ele não é tão utilizado, né? Mas em determinados locais, pessoal, vou explicar para vocês. Nós temos, por exemplo, na fabricação do ketchup, nós temos o que nós chamamos receita. Então, você imagina que tem uma determinada receita que você desenvolve na sua linha de produção para fabricar o ketchup. É para isso que utiliza aqui o nosso Graph7. Você imagina que cada quadrinho desse aqui, você pode colocar a receita. Olha, nesse momento, insere aí no produto aí uma quantidade que é 10 gramas de sal. Ó, agora vai colocar um pouco de pimenta, vai colocar um pouco de açúcar. Então, aqui nesse sistema Graph7, você trabalha com o quê? Você trabalha com receitas. Aí eu falei para vocês sobre a receita do extrato de tomate, né? Agora nós temos a receita da maionese. A maionese da mesma forma, tem outro sistema de receita onde você pode utilizar essa linha de produção, ok? Linguagem de programação Graph7. Só que a mais utilizada é a linguagem de programação Ladder, ok? Aí nós trabalhamos com rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação? Você imagina que eu tenho o meu computador e aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que pegar e montar uma rede, certo? Para passar o meu programa do computador para o meu equipamento, que nós chamamos aí a parte do hardware. Então, você trabalha com software, que é o programa, e trabalha com hardware, que é o físico. Para me comunicar do software para o físico, certo? Para o hardware, eu preciso de um cabo. Então, por exemplo, nós utilizamos rede de comunicação Ethernet, que pega aquele cabo de internet, você conhece, certo? Que é com a ponta RJ45, conecto no meu CLP e conecto no meu computador. Aí eu faço download, down para baixo, load, carregar. Então, eu vou carregar esse programa para o meu equipamento e aí vou rodar esse programa, ok? Aí, qual que é o detalhe? Detalhe que, através da minha rede de comunicação, eu consigo verificar todos os parâmetros do meu maquinário, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, e assim sucessivamente, ok? Essas aí são algumas redes de comunicação que utilizamos no mercado, como Interbus, Open, Modbus, DeviceNet, Profnet, só que a mais utilizada é essa aí que você está vendo, Ethernet, que aí a gente trabalha com este cabo de comunicação que eu falei para vocês, ok? Geralmente esse cabo de comunicação ele é mais reforçado, tá, pessoal? Ele é um cabo geralmente aí na cor verde, que as pontas de RJ45 são bastante reforçadas, ok? Porque vai para a área industrial, né? Que às vezes tem poeira, tem pó, tem óleo e assim sucessivamente, precisa aí de uma conexão mais eficiente. Então, aí tem um exemplo aí de rede DeviceNet, FieldBus, né? Que comentei com vocês. E aí nós temos que nós chamamos de supervisor. Você imagina que esse CLP, inversor de frequência, nós temos em cada maquinário, nós temos o que nós chamamos aí de HM. Essa HM vai mostrar uma fotinha aí, tá vendo aí? Certo? Que faz a simulação da nossa produção industrial. Só que eu tenho a possibilidade, através do meu CLP, da minha IHM,
dos nossos equipamentos interconectados aí, certo? Possibilidade de abrir válvula, fechar válvula, aumentar a temperatura, reduzir a temperatura e assim sucessivamente, ok? Então, você imagina que tem essas figuras demonstradas aí para estar trabalhando, né, com essas características e esses parâmetros. Esse mostrador aí nós chamamos que é a IHM, que é a interface homem-máquina. Aqui tem outro exemplo aí, por exemplo, temos tanque 1, tanque 2, as válvulas manuais, e temos aí também válvulas controladoras aí, que variam de 0 a 100%, né? Quando a gente tem um tanque, a gente trabalha com sensor de nível baixo e sensor de nível alto. Também trabalha lá com o sistema de PT100, que é o sistema de controle de temperatura. Você pode ver que a gente tem lá na indicação TT, que significa transmissor de temperatura, ok? E aí, né, nessa imagem aí, demonstra aí o nosso tanque 1 e o nosso tanque 2, nosso sistema de cozimento, ok?